Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Quem achou, diga amém. Amém? Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Os irmãos agora poderiam ler? 1, 2, 3, vamos lá? Não abandoneis. Eu vou ler mais uma vez, diz assim, não... Tem essa versão ali na tela ali, vamos ler nela, dá no mesmo, é um pouquinho diferente, mas dá no mesmo. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, ela tem avultado galardão, ela tem grande e avultado galardão. Vamos ler ali naquela versão então, 1, 2, 3, vamos lá, está aqui. Não rejeiteis, pois ela que tem grande e avultado galardão. Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Lucas, mas a Bíblia de fato não diz quem escreveu o livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus foi escrito para a igreja, foi escrito para nós, foi escrito para o povo daquela época que se converteu ao Senhor. E o povo se converteu ao Senhor e estava firme nos seus propósitos para com Deus, pregando a palavra, vivendo o evangelho, falando do amor de Jesus e fazendo tudo que a igreja precisa fazer. E foi se passando os anos, a igreja foi desanimando. Eles estavam precisando de um pouco de ação. Eles estavam dizendo assim, poxa, tudo que eu estou fazendo parece que não tem ninguém vendo. Você já viu quando você emprega esforços, emprega seu dinheiro, emprega seus talentos, seus dons, você investe de várias maneiras e você fala assim, mas não tem ninguém vendo, ninguém me recompensa, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Esse povo de Hebreus estava assim. E aí o autor de Hebreus começa a escrever aqui, a partir do versículo 32, você pode ler em casa depois, ele começa a dizer, falar do início da fé deles, porque eles estavam passando por um desânimo espiritual, nada acontecia de novo, nada acontecia na vida deles, então eles estavam ficando desanimados. E Paulo começa a dizer para eles, a ministrar para eles e dizer assim, olha, nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé. Ele cita Zacarias. E ele diz mais, ele diz assim para aquele povo, ele diz assim, nós não somos do tipo de gente que desanima, nós não retrocedemos, nós permanecemos firmes na fé e nos nossos princípios da palavra. É isso que o autor de Hebreus está tratando. Quando chega, olha o que ele diz aí, ele vai falando todas essas coisas, mesmo com sofrimento, mesmo com luta, versículo 33, nós perseveramos e tal, e quando chega no 39 ele diz, nós não retrocedemos de forma nenhuma, 38 e 39, nós permanecemos firmes nos propósitos que Deus tem para conosco. E quando ele diz o 35, ele diz assim, não abandonemos, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E aí ele começa a destrinchar para aquele povo. Essa palavra, não abandoneis, é uma palavra grega, apabalo, que significa, que significa não jogar fora, não descartar. Na verdade, essa palavra não abandoneis, é uma palavra dirigida a um soldado, a um oficial, que foge do seu posto de guarda. Então Paulo diz assim, não seja um desertor, não abandone seu posto de guarda. Irmãos, quem serve exército, quem vai à guerra, na polícia, uma das piores desonras para um soldado é a deserção, ainda mais no combate. É passivo de pena, é passivo de prisão, é passivo de punição, e em alguns países o desertor é passivo de morte. E Paulo, nesse contexto aqui, ele usa a palavra para o soldado. É aquele soldado que na hora da guerra, ele joga suas armas fora e ele foge do campo ali de combate.
E Paulo usa exatamente esse termo. Não faça isso, não jogue as suas armas fora. Não rejeiteis, não abandoneis. Essa palavra abandonar significa isso. Então, não saia do seu lugar que Deus te colocou. Lembra que o povo queria abandonar? E o povo estava desanimado porque nada acontecia na vida deles. Aí o autor de Hebreus, ele começa dizendo: não abandoneis, não saia daí, persevere aí, fique aí, não seja um desertor. Eu me lembro de um soldado, até contei essa ilustração, de um soldado lá em Israel. Hoje ele é guia turístico, um rapaz novo. E esse rapaz contando que quando ele ia ficar na guarda, quando ele estava no turno dele, o turno dele durava 15 dias. E marcou muito a minha vida essa história. 15 dias ele ficava lá, naquele lugar, vigiando o inimigo, ele e a equipe dele. E nem no banheiro podia ir. 15 dias, eu falei, mas não, se você for ao banheiro, o líder tem que autorizar e você vai correndo lá e volta. E eu falo, mas não dorme, não descansa? Ele fala, às vezes te dá 2 horas para descansar. Mas você não pode tirar a bota, você não pode tirar a farda, você não deita não, você dá uma encostada assim, dá aquela cochilada, mas com a arma na mão e não solta. E aí é uma outra realidade que nós não estamos familiarizados com ela, a realidade de um soldado. E ele disse que certa vez, tinha uma cabana lá que tinha um inimigo com uma metralhadora, e sentando tiro mesmo, igual a gente vê nos filmes. E o capitão dele falou assim, fulano, vai lá e joga uma granada. E ele falou, meu Deus, como é que eu vou lá? O cara numa janelinha e atirando. E ele até brincou, falou assim, naquela época ainda não tinha Matrix, para a gente desviar das balas. Esse testemunho está na internet. E ele disse, mas eu tive que ir, porque um soldado não tem opção de dizer, não, não vou não. É dado uma ordem ali no campo de batalha, então dizer que saiu se rastejando e conseguiu jogar uma granada lá, igualzinho nos filmes. Você vai em Israel, você entra naquelas trincheiras lá, tem alguns lugares na fronteira do Líbano, a que eu fui. Você tem essas trincheiras e algumas já estão desativadas, então é ponto turístico, você vai lá e vê como que é a realidade da guerra. Um soldado não tem essa opção. E aqui o autor de Hebreus, ele usa esse mesmo termo e diz para a igreja, não saia da sua posição, não abandone seu posto, não abandone suas armas, seu escudo. Irmãos, existe muita gente na igreja que abandonou seu posto há muito tempo. Ele vem com 1000 desculpas, que eu estou trabalhando demais, eu estou estudando demais, eu estou criando meus filhos, eu estou namorando, eu estou noivando, eu não tenho tempo. E assim vai a vida dele, ele abandona o posto dele na obra do Senhor. E como seu pastor, eu preciso te dizer, quando chegar lá no céu, nenhum motivo desse vai ser justificativa para com Deus. Ele diz, por que você não fez minha obra? Porque eu estava trabalhando, eu estava estudando, e Deus vai dizer, mas você se esqueceu que eu falei que eu ia te garantir você, que eu ia cuidar de você. Você esqueceu que eu disse que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu me lembro, há muitos anos eu era solteiro ainda, eu trabalhava junto com um amigo, na mesma empresa, e Deus começou a abençoar muita gente. E a gente tocava junto no louvor. E a gente começou assim, sabe aquela fase que você começa a comprar carro e de repente a coisa dá aquela guinada, né? A nossa empresa deu uma guinada. E nós começamos a prosperar muito. Comprei uma moto zero, fui lá na concessionária e estava vivendo um bom momento. E aquele irmão falou assim, eu vou dar um tempo do louvor. E eu disse, mas como? A gente trabalha junto? Eu falei, eu não vou dar tempo. A gente não dá tempo da obra de Deus. Se você está cansado, o seu líder te dá 1 mês, te dá 3, te dá 6 meses, te dá até 1 ano. Mas ele marca a data de você voltar. Ele falou, você vai ter tantos meses para você descansar, tá bom? Tá bom, pastor. Então tá, eu vou te acompanhar, vou orar por você, a gente vai se encontrando. Mas o pastor tem esse zelo pelo obreiro. Esse irmão nunca mais voltou para o ministério de louvor, para fazer as funções dele, porque ele deu vazão, prosperou e está prosperando muito até hoje. E até hoje ele é uma bênção, é um homem de Deus, mas nunca mais voltou, porque deu um tempo. Irmãos, os instrumentos de batalha, os instrumentos de guerra, a gente não descarta eles, a gente não sai da posição. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, não abandone o lugar que Deus te deu. Priorize, porque quando chegar lá no céu, vai haver muito murmúrio, dizendo, por que eu não aproveitei o tempo que Deus me deu?
Então alguns irmãos querem sair do ministério, sair daquele ministério ali, daquele outro ministério, e prioriza uma coisa, desanima. Todos passamos por desânimo, e o povo de Hebreus estava passando por desânimo espiritual. Eles queriam um pouco de ação, e não estava tendo. Parecia que as promessas de Deus não estavam se cumprindo na vida deles. Então eles começaram a dizer, eles começaram a murmurar, eles começaram a se queixar. E o autor de Hebreus escreve para ele e diz: gente, não retroceda, nós não somos os que retrocedem, nós não abandonamos, a gente fica ali, a gente fica ali. Eu me lembro que uma certa época eu era supervisor na igreja de célula, da visão celular, supervisor. Então, abaixo de mim tinha várias células e eu coordenava aquelas células junto com os seus líderes. Mas eu também era líder de célula. E alguns líderes vinham e falavam: estou desanimado, minha célula está desanimada, o grupo meu está desanimado, não sei o que. Eu olhava para ele e dizia assim: você é responsável, você é o responsável. Mas como, pastor? É você. Se você for fiel e se você pagar um preço, Deus vai honrar você. E pode ir embora que Deus vai trazer outros. Deus vai honrar a sua fé. É você que vai usar a sua criatividade. Você que vai usar a sua capacidade. Você vai dar um jeito. É igual casamento. Quando o casamento começa a entrar numa monotonia, você percebe algo estranho no casamento, você tem que correr e pedir ajuda. Você tem que correr e pedir ajuda. Ei, me ajuda aqui, e vem cá, e o que eu posso fazer? E antes que muitos casais vêm, quando a coisa já está derrubada, quando a coisa já aconteceu, e a gente fica olhando e fala: irmão, agora, o que eu posso fazer? Sua esposa já até saiu de casa, eu só posso orar, não tem mais nada quase que fazer. Mas no começo não. Casamento, eu estou falando essa parte de Deus, Deus está mandando. Casamento é algo que precisa ser cuidado, irmãos, preservado. No que depender de mim, no que depender da minha esposa que está ali, no que depender de você, nós precisamos cuidar dele antes, sabe? Casamento não é para ser vivido amanhã. Casado hoje, mas curtir amanhã. Não, casamento é para viver hoje, curtir hoje, aproveitar tudo hoje, enquanto for casado. Cuidar do casamento, zelado do casamento. Quando a gente é solteiro, a gente zela pela gente, zela pelo namoro. A gente quer surpreender, depois que casa, vira aquela coisa. E é sobre isso que eu estou falando. Então o povo estava vivendo na monotonia. Então o autor de Hebreus, que não sabemos quem é, alguns acham que é Paulo, outros acham que é Lucas, não importa, a Bíblia não fala. Mas é o Espírito Santo que está por trás dessa palavra. Ele disse: não abandone, ele usa o termo militar. Ele diz: não abandone seu posto, não saia da sua posição. A gente só muda, irmãos, de posto, de posição, se Deus estiver por trás daquilo. Você está pensando que muitas vezes eu não desanimei também? Muitas vezes eu não pensei em jogar a toalha. Muitas vezes eu não falei, irmãos, eu não estou no ministério porque eu não tenho outra coisa para fazer, não. Muito pelo contrário. Aliás, eu sempre trabalhei. Hoje de manhã tinha alguns irmãos aqui, que era a minha época, a gente era menino. Meu irmão de carne estava ali. E eu estava dizendo: olha, irmãos, trabalho. Hoje em dia, meus filhos não precisam fazer o que eu fiz. É diferente hoje, eu não estou comparando. Mas na minha época, Kleber, eu engraxei sapato, eu vendi picolé, eu vendi churrasco. Eu botava aqui dentro de Laranjeiras uma enxada nas costas, eu e Sandro, meu irmão mais novo. E saía nas casas assim, nem precisava. Minha mãe tinha condições de bancar a gente, sapato, roupa, aquelas coisas. Nunca precisei de nada, nunca passou. Mas a gente tinha essa gana de trabalho, porque aprendeu com o pai. E eu ia na casa da mulher, batia lá e falava com ela: ô dona, a senhora quer que capina seu quintal aqui? Ela olhava para mim e Santo falava: mas vocês, não, a gente dá conta. Eu me lembro uma vez, irmãos, foi uma mulher perto da minha casa, olha como é que é a vida. Essa mulher falou: capina aí, nós começamos a capinar, só que a gente era menino, muito criança, o terreno era cheio de pedra, a gente não sabia ver, e deu na hora do almoço assim, nós tínhamos capinado assim 1 metro, pequeno. Aí chegamos em casa para almoçar, mas onde vocês estão? Nós contamos. Ela: almoça aí. Ela foi lá na casa da mulher. Ela foi lá na casa da mulher e deu o dinheiro. Quanto a senhora falou que vai pagar ele? Ah, é tanto, toma aqui o dinheiro. Quando ele chegar aqui, a senhora paga eles e manda eles embora. Fala que não precisa mais não. E a mulher foi, botou mais um pouquinho, pagou a gente, eu não fiquei sabendo. Passado muitos anos, minha mãe contou isso. E a mulher veio ser minha ovelha. Até poucos dias ela ligava para a Gláucia. Hoje ela é viúva sozinha, a gente lembra disso com carinho. Dessa fase, sempre trabalhamos. Eu me lembro quando eu era jovem assim de, sei lá, 20 anos, 21 anos. Eu fiz um carrinho de churrasco e fui trabalhar em Manguinhos. E Manguinhos é onde ficavam as meninas bonitas, os rapazes, os jovens. E alguém falava: você é doido? Que doido?
Doido é andar sem dinheiro, doido é andar de qualquer jeito, trabalho, entende, irmãos, enobrece realmente. Então, queridos, você tem que ter essa gana, mas na obra de Deus, eu já pensei algumas vezes em fazer outra coisa, E aí, teve uma vez que o irmão veio e me deu uma roxa, eu falei, não, eu estou pensando em ser parcial o meu tempo no ministério. Eu tenho uma possibilidade e vou dedicar. Eu falei, que é isso, rapaz? Deus aí me botou no centro. A gente passa por lutas também, passa por problemas, igual esse povo. Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim, eu te pus aí, não saia daí, não saia daí. Esses dias vem uns irmãos falar, eu estou com vontade de pastorear. Eu disse, isso mesmo. Agora preste atenção, se Deus te chamou, vai pastorear, porque Ele vai garantir. Agora, se Ele não chamou, não vá não. Pastor, montou uma igreja ali, não sei o quê. Amém, querido. Se Deus está nesse negócio, a coisa vai fluir. Se Deus não está, não tem jeito. Aqui o autor usa essa mesma palavra, ele diz aqui, não abandoneis a vossa posição, o lugar, leve a sério a sua vida, o seu dom, a sua capacidade, as suas habilidades. Pastor, nem sei que eu tenho, você tem, todos nós temos, e temos várias. Tem gente que tem uma e usa, mas tem outros que tem uma e enterra, igual a parábola do talento. Mas se você tem 10, se você tem 100, se você tem 1000, faça prosperar, faça progredir, não saia da sua posição. Pode todo mundo abandonar, mas você diz, eu não vou abandonar. É disso que está falando aqui no versículo 35. Não abandoneis o vosso lugar. E é o termo apobalo, que significa a fala dirigida a um soldado. O povo estava dizendo, será que esse choro vai se transformar em júbilo? Será que as profecias que nós estamos profetizando vão acontecer? E aquela demora ali foi desanimando o povo. E aí o autor começa dizendo, não abandoneis, vamos ler juntos o versículo? Não abandoneis, portanto, diga vossa confiança. Diga confiança. Aleluia. Essa palavra é parésia. Olha isso aqui, irmãos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quem está entendendo, diga amém. Essa palavra confiança, parésia, ela fala, ela significa uma fala franca, ousada, convicta, confiante. E alguma pessoa que vê você falando essa fala ousada, confiante, franca, uma pessoa que vê, ela pode até achar que você é altivo, arrogante e excessivamente confiante. Quando Paulo diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança é parésia no grego. E fala desta fala ousada. Esse mesmo termo é usado em Tessalonicenses 2:2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo usa essa mesma expressão. Vou ler aqui para você. A Osana vai colocar na tela. 2:2 diz assim, mas apesar, olha Paulo falando, de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, vocês sabem que eu passei muita prova em Filipos, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta. O que aconteceu lá em Filipos? Eles passaram muita luta, muito problema, muita perseguição, mas eles tiveram ousada, eles foram de forma ousada confiança, diz a minha versão, tomamo-nos ousados, tornamo-nos, diz essa versão, ousados em nosso Deus. O que ele está dizendo? Essa palavra é parésia, ele está dizendo assim, mas eu não diminuí o tom, eu continuei profetizando. O que ele estava falando? Ele estava falando das verdades de Deus, ele estava falando da fé. Ele disse assim, eu continuei profetizando. Você já viu uma pessoa que está passando a maior prova financeira e ela prega sobre prosperidade? Eu já vi muito. Você já viu uma pessoa que está passando uma luta no casamento e ora pelos outros para curar o casamento e profetiza sobre o casamento? Eu já vi muitos. E será que ele está errado? Você já viu uma pessoa doente orar pelos outros serem curados e os outros serem curados? Eu já vi muito.
É a luta dele, talvez não chegou o tempo de cessar, mas ele se põe na mão de Deus e faz a obra de Deus. Tem muito disso, irmãos, na obra de Deus. Isso acontece. Isso acontece. E aqui no autor de Tessalonicenses, Paulo, dizendo, olha, eu passei muita luta em Filipe, mas eu fui tomado de pareza, de uma ousadia. Ele não deixava o problema dele intimidar. Eu me lembro que eu fui orar pela mulher, a esposa do irmão Germiro, a primeira esposa, ele se tornou viúvo, casou de novo. E quando eu cheguei no hospital, ela estava muito magrinha na cama. E que eu fui ministrar para ela, era minha ovelha querida há muitos anos. Uma senhora nova, até, mas estava muito doente. E quando eu fui abrir a boca para ministrar para ela, ela começou a ministrar para mim. Ela começou a falar do céu, ela começou a falar da Bíblia. E eu só balançava a cabeça e a glória de Deus foi ali. Deus a levou, ela faleceu. Mas eu me lembro que foi o doente ministrando. Quantas vezes eu ia no presídio, eu ia fazer o culto no presídio, os presos tomavam a palavra, começavam a pregar, a gente chorava, a glória de Deus ali, e eu era consolado por eles. Porque, irmãos, mesmo você enfrentando problemas, você não pode permitir que esse problema cale a sua boca. É disso que Paulo está falando. A vossa confiança, não abandone a vossa confiança, seja a boca de Deus. Vivendo luta, vivendo problema, não deixe o diabo te calar. Não deixe os problemas te frustrar, a não ser que você não tenha vida no altar. Aí é outra coisa, não é disso que eu estou falando. Mas estou falando das lutas da vida que fogem do nosso controle. E que a gente precisa permanecer. Paulo disse, não abandones, não saia soldado. Soldado não joga a sua espada no chão. Irmãos, um soldado mesmo na guerra, ele não pode tirar o fuzil do ombro aqui, hora nenhuma. Se ele for socorrer um outro soldado, ele tem que deixar o fuzil, a arma dele. Lá em Israel, você vai na praia, você vê as meninas e os meninos, porque a mulher serve 2 anos, é obrigado, e o homem 3. Todo mundo em Israel serve o exército. E você vai à praia, quando você vê eles todos em traje de banho. E muitas vezes eles estão com fuzil, é muito engraçado. Está de roupa de banho, maiô, biquíni, mas um fuzil está pendurado no pescoço. Uma 7,65, aquelas armas automáticas. Você vai na rua, você vai nos bares, você vai na lanchonete, qualquer lugar, você vê, não abandona. É disso, essa é a linguagem que o autor de Hebreus está dizendo. Não largue a sua arma, não largue o seu escudo, não saia da sua posição, cumpra aquilo que Deus te deu para fazer, faça aquilo que Deus, não procrastine, não deixe para amanhã, sabe? E aqui ele diz assim, e não cesse, essa palavra, a sua confiança, essa palavra confiança é parésia, e ela está dizendo assim, não saia da vossa boca a palavra da fé, tenha sempre uma palavra ousada. Irmãos, às vezes você tem uma palavra tão ousada que a pessoa olha e fala assim, cara arrogante, soberbo, não é não. Olha aqui o respaldo para a palavra. Não é não, você está na fé, você está no espírito desta palavra. Parésia, é exatamente esse termo. E aqui, em Tessalonicenses 2:2, Paulo usa essa mesma palavra. E ele diz assim, esta ousadia, o texto na tela. Esta ousadia, olha aqui, tornamo-nos ousados em nosso Deus. E se você for mais a fundo, igual eu estou indo aqui com você, você vai ver que ele está fazendo referência, que essa ousadia vem de Deus. E vem mesmo. Quantas vezes, meus irmãos, você está ouvindo uma pessoa, ou falando com alguém, e você não sabe, esse radinho está fazendo barulho aí, Osana. E você não sabe o que você vai falar com a pessoa. A pessoa está falando com você, você está olhando para ela e fala assim, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Quando chega a sua vez de falar, você abre a boca. E você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é o Espírito Santo falando. Quantas vezes você é um pregador, você vai fazer qualquer lugar, você não sabe o que falar, você fala, não sei. Você sente assim que é Deus purinho usando você. Você já teve essa experiência. Você já teve essa experiência, às vezes no telefone, às vezes escrevendo um WhatsApp, às vezes escrevendo um e-mail, qualquer coisa. Você fala, meu Deus do céu. Eu não sei. E Deus te usa, é disso que Paulo está falando. Ele diz assim, não saia da vossa posição e continue liberando, porque tem uma força que vem de Deus. É uma força, uma capacitação que vem de Deus, para a gente fazer a obra de Deus. Então aqui Paulo diz 3 palavras. A primeira, ele diz, não abandones, fazendo referência ao soldado. Não seja um soldado covarde, não seja um soldado frouxo,
não saia da sua posição, use o dom que Deus te deu, fique no ministério que Deus te deu, se dedique, se consagre. Vossa confiança, parésia, esta palavra aqui justamente é uma palavra para... parésia é uma palavra para confiança, para continuar com a palavra da fé. Se você tem que profetizar, profetize o melhor. Se você tem que declarar uma verdade, declare, viva pela fé. Nesse mesmo texto, no versículo 38, ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé. A coisa está embaçada, mas abra sua boca para profetizar. A coisa está feia, mas abra sua boca para profetizar. Seja instrumento de Deus. Ele está falando aqui para o povo, um povo que está desanimado. Ele diz, persevera, continua firme. E ele diz assim, sabe por que vocês vão continuar firme? Sabe por que você não deve ser um soldado frouxo, um soldado... Sabe, irmãos, eu estava vendo, eu quero falar isso porque me marcou muito. Semana passada eu vi uma entrevista de uma fuzileira brasileira, mas ela é americana. E ela essa fuzileira, ela dá palestras e ela se formou, fuzileira americana. Ela falou, sou especialista em todo tipo de arma. E uma das primeiras que a gente atira é aqueles tiros de longa distância, o sniper, que fala... que acerta a pessoa longe. Ele falou, primeiro, a gente treina quase todo dia. Ela diz assim, o exército americano gastou 2 milhões de dólares só no meu treinamento. E eu fiquei olhando aquela mulher, né, assim, e sabe, Giliard, lá eles atiram todo dia e atira muito. Você viu o vídeo? Assistiu? O Ismael mandou para o Giliard. E ela disse assim, lá, tudo que nós vamos fazer, nós fazemos com excelência. Ela disse assim, se a gente vai lavar banheiro, a gente lava com excelência. Falei, ô glória. Um soldado não pode chegar com o sapato sujo, o sapato tem que estar brilhando. Se a farda, a PM também, se a farda, o exército, a cama que ele dorme, quem já serviu sabe, não estiver esticada, não estiver bem engomada, ele toma advertência. Tem que estar assim. E aí quando essa mulher falou que ela gastaram 2 milhões de dólares no treinamento dela, e que se ela falou assim, eu sou treinada a não ceder e a não ser subjugada. Ela disse. Aí ela explicou. Ela falou assim, olha o que ela falou. Está no YouTube para quem quiser ver. Ela disse assim, até financeiramente, eles são treinados a não gastar tudo que ganha, porque se tiver uma situação, eles têm um recurso. Ela falou assim, para não me subjugar, para não ceder, para não ser subjugada, melhor dizendo, por nada nem por ninguém. E aí ela usa essa expressão na entrevista, ela diz, até mesmo se a gente for lavar banheiro, a gente lava com excelência. Olha, irmãos, quando essa mulher falou isso, eu falei, meu Deus, ela tem um curso na internet, pago, eu falei, eu quero fazer. Eu olhei primeiro, um é 1.000 e pouco. E tem um outro de 500. Eu falei, nossa, é caro. Eu falei, que caro. Essa mulher vai pegar o conhecimento de 2 milhões de dólares e vai colocar para você acha caro? Só de eu ver essa mulher falar, eu já falei assim, meu Deus do céu. E cheia de Deus a mulher. Cheia de Deus. Crente. Esse texto, o escritor diz, não seja um soldado covarde, não abandone seu posto, não jogue suas armas no chão. Segundo lugar, ele disse, continua profetizando, permanece na sua confiança, não retroceda, profetize palavras de milagre, palavras de bênção, palavras de vitória. Ele cita, eu mostrei para você que Tessalonicenses 2:2, ele usa a mesma expressão, no meio da luta, ele disse, eu fui encorajado pelo próprio Deus, e continuo falando a palavra da fé, profetizando. Sabe, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então nós olhamos assim para as circunstâncias, sabe? E nós nos lembramos, a circunstância é grande, mas nosso Deus é maior. Essa semana um discípulo estava bem atribulado, e eu li com ele e falei assim, olha o texto de Filipenses, não andeis ansiosos, o Senhor mandou a gente calmar, vamos sossegar, vamos deixar Deus trabalhar nesse negócio, que Ele sabe o que fazer. Deus não quer que a gente ande descabelando, Deus não quer que a gente ande, sabe, inquieto, sem paz, nervoso, agitado.
Deus quer que você ande em paz. Quem pode recebe, diga amém. Deus quer que você ande bem, tranquilo, alegre. Essas mudanças de humor, isso é da natureza humana, mas nós temos a natureza espiritual também. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia. E que quer nos dominar e nos levar a uma nova dimensão. Em último lugar, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Diga grande galardão. Apobalo, essa palavra galardão significa, ela fala de prêmio realmente, mas nesse caso aqui, esta palavra, ela significa, na verdade, desculpe, mistapodósia, na verdade é esta palavra. Essa palavra mista é uma palavra composta. Mista fala de dinheiro, salário de uma pessoa, ou pagamento que é devido, mista. E essa outra palavra, podos, é a mesma palavra para podólogo, aquele que cuida dos pés. Então, mista fala de salário e podos fala de pé. Quando você junta as duas palavras, ela significa isso aqui, traz a ideia de dinheiro viajando a pé. Olha que coisa, traz a ideia de dinheiro viajando a pé e vindo em sua direção. Quando o autor de Hebreus diz aqui, não abandone a sua posição, porque ela tem grande galardão, galardão está falando de uma recompensa que vem da parte de Deus para nós. É o que o texto está dizendo. E sabe, hoje à tarde eu estava lendo de novo isso aqui, eu pedi muito perdão a Deus. Eu pedia perdão a Deus porque às vezes a gente erra e fala assim, não, mas se eu estivesse trabalhando na vida secular lá, eu estava melhor, estava nada. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, se Ele te chamar para o ministério, Ele vai deixar você viver de qualquer jeito? Se você for trabalhador, for sério, honesto e direito, não vai. Sabe o que Ele está falando? Ele está dizendo aqui que Ele não fica devendo nada para ninguém. Esta palavra... essa palavra mistapodósia diz que ele não fica devendo nada para ninguém. Quando você lê Apocalipse, ele fala assim, eis que cedo venho, e comigo tem o meu galardão. Olha o nosso Deus. Jeová, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, tá? Jeová Gemulan, sabe o que significa? O Deus da recompensa. E aqui nesse texto, ele diz assim, não seja um soldado covarde, continua profetizando, porque Deus vai pagar tudo que você ficar devendo. Eu tenho dado esse exemplo, você já sabe, a pessoa que trabalha numa empresa, ela tem um cartão corporativo. Então, aqui tem uns irmãos que têm, e quando ele viaja, ele leva o cartão, então ele paga hotel, ele paga avião, ele paga táxi, ele paga comida. Se ele sai com um cliente, ele falou comigo, pastor, eu posso comer o que eu quiser, lagosta, ficar em qualquer hotel. Eu pago com cartão corporativo, a empresa paga. Teve um dia que ele falou assim, pastor, a empresa paga, eu tenho toda essa mordomia, alugar carro, melhor que for, não sei o quê. Só que no final do mês, a empresa faz uma conta lá. Eu gastei 50 mil reais comigo, mas se eu não tiver dado 1 milhão de lucro para a empresa, não tem conversa. Ela dá a mordomia, ela dá toda a condição, mas eu tenho, por outra contrapartida, ser muito mais produtivo do que isso, pastor. Mas ele tem um cartão corporativo, e é muito legal. Outras pessoas não têm, tem outros irmãos aqui que não têm, mas viajam pela empresa, e aí eles vão pegando notinha, pegam um táxi, pega a nota, restaurante, pega a nota, hotel, pega a nota, e quando chega, apresenta a nota, e a empresa restitui ali no tempo dela. Isso é normal. É exatamente isso que essa palavra significa. Você sabe aquilo que você faz e ninguém vê? Você sabe aquilo que você... E tem algo tremendo aqui. Aquilo que você faz ninguém vê, ninguém sabe, ninguém fala, ninguém agradece, ninguém recompensa. Sabe aquilo tudo? Deus está vendo. E é disso que Ele está falando. Agora, olha a profundidade. Eu li sobre isso essa semana, agora à tarde eu li. Quando eu estava lendo ali, eu descobri outra coisa. Você sabe a palavra da fé que você fala para a pessoa? Sabe a palavra da fé que você profetiza sobre a sua vida mesmo? Até esta palavra vai haver recompensa.
Meu Deus. Atesta a palavra. O Deus que servimos aqui nesse texto, ele diz assim: eu vou recompensar, nada vai ficar esquecido. Eu me lembro de tudo. É claro que se eu prego aqui, e meu intuito é encantar os irmãos, é pregar uma mensagem requentada, bonita que eu vi, e aí você até gosta e aplaude, Deus fala com você, e eu saio todo vaidoso, eu já saio daqui com a minha recompensa. Mas se eu venho para cá na responsabilidade de ministrar o que Deus colocou no meu coração, com seriedade, dar o meu melhor sim, tentar fazer o melhor que eu puder, e me esforçar, se foi bom uma coisa, se não foi bom, mesmo assim Deus vai me recompensar. É esta palavra, tudo está no coração, irmãos. E o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele usa esse versículo e diz assim: vai ter galardão, vai ter recompensa, o Senhor vai recompensar tudo que você faz, que é visto, que não é visto, sabe? Seja em obra, seja em palavra, tudo que fores fazer, fazer em nome do Senhor, e como para o crente, irmão, soldado de Cristo não escolhe posição. Você não escolhe. Se um capitão chega para você e fala assim: eu preciso que você vá varrer o pátio, ele não diz: eu não posso não. Ele tem que ir, ele se vira. Na obra de Deus é assim. Tem a gente que diz assim: não, isso eu não quero, isso eu não quero. Eu fico olhando, fico assim, falo: meu Deus, esse irmão não entendeu nada. Seja o que for, sabe, irmãos, seja o que for, Jesus falou assim: até se você der um copo de água para um dos meus filhos, você vai ter galardão de profeta. Está escrito. Eu não vi quem pôs essa água aqui. Não sei se foi a Nete, quem pôs, mas Deus viu. Então é disso que o escritor de Hebreus está falando. Ele diz: não abandones, não seja um soldado covarde. Não abandone seu posto, não renegue, não renuncie, não deserte. Não deserte o seu ministério, o seu ofício, aquilo que Deus te chamou para fazer. Não faça isso. E ele diz assim: não abandone a vossa confiança. Coloca o texto na tela. A confiança é parésia. E parésia no grego é a palavra da fé, é a palavra de ousadia. Sabe, irmão, se você puder ser ousado desse tanto, se esforce para ser mais um pouco. É disso que o texto está falando. Tem gente que vai olhar para você, igual olhou para Davi, os irmãos dele olharam para ele e disseram: tu és arrogante, tu és soberbo, tu és presunçoso. E Deus olhou e falou: não dá ouvido não, isso aí é porcaria, isso é porqueira, não presta. Isso aí não sabe nem o que está falando, isso não tem intimidade comigo, isso não entende nada das coisas espirituais, não tem nada de arrogância não, eu gosto de homem ousado. Assim, a Bíblia chega a dizer que Davi era segundo o coração dele, coração de Deus. Não tinha nada daquilo, daquele julgamento precipitado. Quando você é tomado na palavra ousada, sabe, irmãos? Às vezes pode até transparecer, porque a palavra tem esse sentido que Paulo está dizendo no versículo 35. A vossa confiança, não abandone, não rejeite, não cancele. Ele está dizendo: soldado, tu és um soldado, não saia do seu posto e não pare de ser confiante, de liberar a palavra de vida, a palavra de fé. Em último lugar, ele diz: sabe por quê? Porque Deus vai fazer vir em sua direção podósia, vai fazer vir em sua direção, é como se ela viesse a pé. Às vezes a gente ora, eu já orei muito, Deuteronômio 28, versículo 2, que diz assim: se ouvires a minha voz, estas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Eu vou continuar orando ainda, mas só que a partir de hoje você pode orar esse texto aí, que é o mesmo sentido. Quando fala de galardão avultado, grande avultado galardão, está falando de uma bênção que Deus manda, não é o homem. É a bênção que te acha até debaixo da ponte, te acha em outra cidade, em outro estado, é a bênção que Deus manda. E ela tem endereço, ela tem destino, ela tem nome, e ela vai na sua vida, sabe? E ela vai lá, ela te alcança. Então você pode orar esse texto. Mas nessa tarde, irmãos, terminando, o que eu vim ministrar para os irmãos é exatamente isso que Deus colocou no meu coração, e eu estou orando. Eu tenho feito uma lista para mim mesmo, de palavras da fé, e profetizado aquilo que Deus tem colocado nos meus lábios. Se você tem que profetizar, não profetize pequeno, profetize grande. Hoje de manhã eu olhei para essas cadeiras e disse assim: essas cadeiras são novas, e tudo bem, não tem nem um ano, e tudo bem, mas breve nós teremos uma de cochoada em nome de Jesus.
É verdade. Esse som é bom, maravilhoso, mas breve nós teremos um melhor ainda para a glória do nome de Jesus. Alguns entenderam. Nós estamos aqui nesse lugar, esse lugar foi uma bênção, Deus nos trouxe para cá, Deus já provou que nos trouxe para cá, já mostrou, mas não nos cabe mais, nós precisamos de um nosso, um maior, e breve estaremos num maior e melhor e nosso, em nome de Jesus. Se é para profetizar, vamos profetizar. Os nossos sonhos com o departamento infantil já estão próximos de acontecer, em nome de Jesus. Nossos sonhos para o ministério de casais e jovens já estão acontecendo em nome de Jesus Cristo. É disso que o autor de Hebreus está dizendo, ele está dizendo aqui, ei, não abandone a vossa fé, não se cale, libere palavra de vida, libere palavras da fé, fale do amor de Jesus, pregue o evangelho, console os aflitos, admoeste os insubmissos, mas faça a obra de Deus, porque Deus há de nos recompensar. Diga, a recompensa. Aleluia. Certa feita, Jesus pediu o barco a Pedro. E disse, Pedro, me empresta o barco que eu preciso pregar. E você conhece a história. Ele senta no barco, prega para a multidão. Quando ele termina de pregar, ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, vai mais lá para o fundo, rema mais no fundo e joga a rede do lado direito. E Pedro diz assim, Senhor, pescamos a noite toda. Estamos aqui a noite toda pescando aqui nesse mar da Galileia. Não pegamos nada. Não tem peixe, o mar hoje não está para peixe. Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E foi a maior pesca que Pedro já pegou. A maior pesca, porque Deus primeiro usa, depois Ele retribui. Aleluia. Ele cuida. Uma vez Ele disse para os apóstolos, vocês vão, não leva nem bolsa, vai só com a roupa do corpo. Eu vou cuidar de vocês. Vocês vão trabalhar para mim, vai pregar o evangelho, vai em todas as vilas e cidades em Israel. E prega o evangelho. E eu vou cuidar de vocês. Aleluia. A palavra da fé que falamos, a palavra da fé que vivemos, amanhã, hoje, quando sair daqui, saia profetizando em nome de Jesus. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre seus filhos, profetize sobre sua vida, profetize sobre a minha vida, sobre essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Pegue esse texto e ore ele. E se você é um soldado, querendo ou não, e ele diz, não abandone seu posto. Volte, procure, se esforce, priorize a obra de Deus e o Deus da obra, e Deus vai te abençoar.